Tem uma outra coisa interessante quando a gente fala de homens indisponíveis. Nem sempre a indisponibilidade é sobre tempo, às vezes ela é emocional. Porque relacionamento de verdade exige algumas coisas que nem todo mundo está disposto a viver. Exige abertura, exige vulnerabilidade, confiança, exige deixar o outro entrar na sua vida. E olha só, e isso nem sempre é confortável. Tem muita mulher que aprendeu a ser forte, aprendeu a dar conta de tudo sozinha, não depender de ninguém, resolver a própria vida. Só que, sem perceber, ela construiu uma armadura. Ela funciona bem sozinha. Mas abrir espaço emocional para alguém entrar na vida dela, isso já é outra história. Porque relacionamento também exige baixar algumas defesas. Permitir cuidado, permitir presença, permitir que o outro participe de verdade da sua vida. E nem sempre isso é fácil. Então, às vezes, a pessoa acredita que está pronta para um relacionamento, mas lá dentro ainda existe medo. Medo de confiar, medo de se frustrar, medo de se decepcionar. E quando essa dinâmica está ativa, muitas vezes aparecem exatamente homens que também não estão disponíveis emocionalmente. Homens que evitam conversas mais profundas, homens que desviam quando a relação começa a ficar mais séria, que se aproximam, mas nunca chegam de verdade. E isso cria uma dinâmica curiosa. A pessoa sente que quer viver um relacionamento, mas ao mesmo tempo existe uma parte dela que ainda está se protegendo, uma parte que ainda está em alerta. Porque em algum lugar, em algum momento da vida dela, ela se machucou, ela se decepcionou, ela precisou se fechar para continuar seguindo. Então ela aprende a ser forte, aprende a se proteger, aprende a não depender de ninguém. E essa força ajuda em muitas áreas da vida. Ajuda no trabalho, nas decisões, a construir uma vida inteira. Mas quando a gente fala de do campo do relacionamento, essa mesma força vira uma barreira. Porque amar alguém de verdade envolve isso. Envolve se abrir, confiar, permitir que o outro veja partes de nós que nem sempre são bonitas, que nem sempre são organizadas. Nem sempre a gente percebe o quanto ainda está se protegendo. Às vezes a pessoa diz que quer um relacionamento, mas quando alguém realmente se aproxima, algo dentro dela se fecha. Ela percebe se isso acontece com você, ou se já aconteceu. Fica desconfiada, entra num movimento de defesa, fica esperando um momento em que aquilo pode dar errado. Então, quando a gente observa essas dinâmicas com mais calma, fica mais fácil entender algumas repetições da vida. Porque não é só sobre quem aparece, é sobre aquilo que dentro da gente ainda não conseguiu relaxar, ainda não conseguiu confiar, ainda não conseguiu permitir que alguém realmente entre. Perceber isso não é sobre culpa, é sobre consciência. É sobre começar a olhar para a própria história e entender como certas formas de proteção foram sendo construídas ao longo da vida. Porque muitas dessas defesas um dia foram necessárias. Elas ajudaram a pessoa a continuar, a atravessar momentos difíceis. Só que chega uma hora em que aquilo que um dia protegeu também começa a limitar. É conseguir
baixar um pouco as próprias defesas. É permitir sentir, é permitir confiar de novo. Isso é um processo. Não acontece de um dia para o outro. Mas começa no momento em que a pessoa se permite olhar para si mesma com mais verdade. E começa a perceber o quanto, às vezes, o coração ainda está tentando se proteger.